Então, bom dia a todos, senhoras e senhores. Esse aqui é mais um webinar de proteção de dados com Oracle. Na verdade, proteção de banco de dados Oracle seria, acho que, a melhor definição, hein? Na agenda de hoje, vamos estar falando de uma parte muito breve de regulamentação de proteção de dados, segurança de dados, a influência dos negócios dessas vendas. E a parte mais importante dessa apresentação, que é como ganhar dinheiro e ferramentas para assessment. E vamos falar um pouquinho de alguns produtos da Oracle para proteção de dados, voltado para bancos de dados do Oracle, e um capítulozinho rápido falando do MySQL e Oracle Linux, e um capítulo novo, que são produtos não Oracle complementares para a parte de segurança e proteção de bancos de dados do Oracle. Tá? Então, isso aí temos um conteúdo novo que incluímos nessa apresentação. Bom, vamos falar uma coisa muito breve sobre leis e regulamentações, hein? Não vamos explicar o que é LGPD, tá? Existem várias regulamentações no mundo, tá? Cada país tem a sua própria legislação ou regulamentação. No Brasil, a tal da LGPD, que todo mundo já está cansado de ouvir aí, é baseada na GDPR europeia. Ele é um subset, ela não é completa que nem a GDPR. Tá? Ele tem uns gaps ali, mas foi inspirado no GDPR europeu. Mas existem outras regulamentações e leis, por exemplo, PCI, e a gente vai falar também um pouquinho do Bacen. Esses são muito mais importantes sob a ótica de segurança de dados. Bom, então vamos falar uma pincelada rápida sobre a LGPD, né? Foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a vulga Lei 13.709, foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e está em vigor desde de 2019 e é baseado na GDPR. E você consegue achar o texto da lei na internet. Bom, definições importantes sob a ótica da LGPD, que ele fala de consentimento, né? Que você tem que o usuário tem que consentir como é que você vai tratar essas informações, tá? E você tem que detalhar como é que você vai, o que você vai fazer com esses dados aí, os dados pessoais. Da parte tecnológica, eu vou falar uns termos importantes: anonimização, tá? Que é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponível no momento do tratamento, por meio do quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, ou seja, você fazer com que o dado, você não consiga chegar à pessoa através de qualquer informação. Pseudonimização, tá? Que na verdade o que é? Você usa algum método, tá? De você esconder essa informação ou deixar essa informação incompleta, tá? E você pode guardar essa informação completa em um ambiente controlado e seguro, tá? Mas ninguém consegue, ou pouquíssimas pessoas conseguem ter acesso a essa informação completa para chegar ao indivíduo. Tá? E o dado anonimizado é claro que você já perdeu a capacidade de você identificar o indivíduo. Exemplo, você apagou o número do CPF ou deixou ele incompleto e ninguém mais consegue ver o número do CPF completo, o número do cartão de crédito, etc. Tá? Pseudonimização, ele aparece incompleto e anonimizado é realmente você modificou o dado de tal forma que você não consegue mais associar a um indivíduo. Tá? Sob a ótica de TI, tá? Alguns artigos da LGPD eles atingem essa área da tecnologia de informação. O artigo 12 de anonimização, pseudonimização no 13, no 18 é anonimização, bloqueio e eliminação de dados necessários, transferência internacional, etc. Tá? Mas hoje vamos falar basicamente de como é que você poderia fazer para fazer essa anonimização, pseudonimização, etc. E algumas coisas importantes para a parte de segurança e proteção de dados em ambientes de bancos de dados do Oracle. Tá?
Então, lembrando o seguinte, que a LGPD não trata de aspectos técnicos de como se deve se proteger os dados, não existe nenhum produto 100% aderente à LGPD. Existem várias falácias aí no mercado de gente vendendo, por exemplo, que nem olha que já falaram, um hardware que é produto 100% aderente à LGPD. Não existe isso aí. Isso é mentira. Não acreditem nessas histórias aí. Existem produtos que ajudam a cumprir alguns artigos da LGPD, mas um produto sozinho não resolve um gap de segurança ou proteção. Ou seja, não adianta você só ter o produto e falar que está cumprindo com a LGPD. Primeiro, para cumprir a LGPD não é com produto, não? É com processos, remediações, etc. Então, a LGPD diz como devem ser tratados os dados, uma, cadê a letra? Uma ótica administrativa e de responsabilidades. E o mais importante, existem vários falsos profetas da LGPD. Cuidado com esses caras, esses advogados de porta de cadeia. Bom, então é o máximo que a gente tem para falar de LGPD. Eu vou falar de uma regulamentação importante, que é o Bacen. Nossa, mas o Bacen tem a ver com isso? Isso é para as instituições financeiras, hein? Então foi aprovado também em abril de 2018, hein? Ele fala de política de segurança cibernética para todas as instituições financeiras autorizadas pelo Bacen e seus prestadores de serviços terceirizados, que realizam processamento, armazenamento de dados e computação em nuvem. Opa! Ele já é bem específico falando dessas coisas da parte tecnológica. Então, se você for procurar no site do Bacen a resolução 4658, você vai ver que tem vários artigos. E um dos artigos, por exemplo, 26, fala da política de segurança cibernética, plano de ação. Você tem que ter um conselho de administração tem que ter um diretor, não é um gerente, um diretor responsável por isso, tá? Ele tem que ser divulgado a colaboradores, clientes terceirizados, então fala muito dos processos, hein? E em 2021 foi incluído a parte de computação em nuvem, para que você faz a troca de informação entre bacias e autoridades supervisoras do país. Aqui no Brasil, você pode ser, inclusive, a Agência Nacional de Proteção de Dados também, tá? Ele fala como é que tem que ser feita a continuidade de negócio, por exemplo, disaster recovery, o que você tem que fazer, tá? País, certificação, subcontratação, etc. Tá? Então, ele é uma regulamentação que fala muito da parte de tecnologia, ao contrário da LGPD, que fala qualquer coisa menos tecnologia. Então, por isso você veja a diferença entre gente que fala assim, a LGPD te exige que use tal tecnologia. Mentira, ele não fala que você tem que usar tecnologia. Tá? Agora, a resolução do Bacen, ele diz explicitamente. Então, vocês vão ver que são duas coisas completamente diferentes. Aí, tá? No Bacen existe também a Circular 3909, né, que é semelhante à Resolução 4658, só que voltado para instituições de pagamento. Sabe? Mercado Pago, aquele PicPay, sei lá, o AMI, aquele lá do PagSeguro, etc., da Moderninha, né? Então, tudo isso aí, eles são sujeitos a regulamentações pelo Bacen, pela Circular 3909. Tá? Bom, quem é que é afetado nessa história? Só da resolução 4658 do Bacen, são mais de 2.500 empresas que envolvem instituições bancárias, os bancos que a gente conhece, né? Cooperativas de crédito, são 820 cooperativas de crédito. Conglomerados financeiros, são mais de 1.010. Administradores de consórcio, são quase 150. Corretores e distribuidores de títulos imobiliários, é 62. Aí. Bancos de desenvolvimento, de investimento, sociedades, agentes de fomento, são 390, ou seja, mais de 2.500 empresas têm que seguir essa regulamentação e todas os requisitos mínimos e necessários de tecnologia para a segurança. O Bacen, ele exige isso. E, além disso, as instituições de pagamento que em 2018 eram somente 11 ou 12, não chegavam a uma dúzia, hoje já estão falando de 85 empresas que têm que seguir as normas do Circular 3909.
Então, o que são essas instituições de pagamento? São emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, credenciador, etc. Todos esses caras têm que seguir essas normas que a gente vai falar agora. Hein? Então, a resolução 4658 e a IP 3909 fala de computação em nuvem no Brasil e no exterior, cláusulas de segurança mínimas nos contratos dos prestadores de serviços, rotina e transparência para incidentes de segurança, compartilhamento de informações com terceiros, envolvimento no conselho de administração com o diretor, controle de informações sensíveis, classificação de dados, responsabilização, quem é responsável no caso de vazamento de informações sensíveis e designação de diretor de política de segurança. É igual ao tal do DPO do GDPR ou encarregado de proteção de dados, que todo mundo já está cansado de ouvir falar disso, da LGPD. Bom, na resolução 4658, artigo 3, no parágrafo 2 aí, ele diz explicitamente que você tem que ter um processo de autenticação, tem que ter criptografia, não é só criptografia na ponta, é criptografia todo o processo, hein? Cuidado, hein? Prevenção e detecção de intrusão, prevenção de vazamentos de informações, realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades, proteção contra softwares maliciosos, estabelecimento de mecanismos de rastreabilidade, controle de acesso e segmentação de redes de computadores, manutenção de cópias de segurança dos dados e informações. Então, aqui, a LGPD não fala nada disso, mas a Bacen 4658 ele fala explicitamente tudo que você tem que ter na parte de tecnologia da informação. Né? Bom, aí no artigo 21 ele fala que você tem que definir processos de testes, trilhas de auditoria, definição de métricas e indicadores, você tem que ter um processo de conseguir medir os acessos, levantar estatísticas e tudo isso mais. Você só consegue fazer isso, você não consegue fazer na mão, você tem que ter sistemas para conseguir gerenciar, monitorar e acompanhar esses acessos aí. E a identificação, correção e eventuais deficiências, ou seja, você tem que ficar fazendo assessment o tempo todo. Bom, e sobre o serviço de cloud, então ele vale para provedores de cloud, tanto no Brasil ou do exterior, tá? Tanto que estejam fisicamente no Brasil, tá? Como só com o escritório no Brasil, mas que estão fisicamente no exterior. Então, ele diz que tem que ter práticas de governança, gestão de capacidade, cumprir com a legislação e regulamentações em vigor, legislação brasileira, né? Regulamentação brasileira, tá? Então, e ele diz que você tem que ter segregação, tá? Controle de acesso e assim por diante. Tudo que já tinha falado no artigo 3, hein? Tá? Vamos aqui rapidinho. Então, a gente deu uma breve pincelada sobre Bacen 4658. Quem tiver mais curiosidade de ir a fundo, procure na internet Bacen 4658. Então, vou falar um pouquinho de PCI. PCI é uma regulamentação antiga que a gente fala assim, que tem mais de 10 anos, para empresas que tratam com meios de pagamento, com cartão de crédito, né? E pagamento eletrônico. O que significa PCI? É Payment Card Industry. Então, é um conselho global formado pelas empresas American Express, Discovery, JCB, Mastercard e Visa, que estabeleceram em 2006 as regras e normas que garantem a segurança durante o manuseio de dados em transações eletrônicas de cartão de crédito ou cartão de débito, né? E o DSS, Data Security Standards, é um padrão que prevê a proteção da privacidade e confidencialidade dos dados de cartões de pagamento. Ele é voltado para cartões de crédito ou cartões de meios de pagamento, né? Mas você pode implementar todas essas recomendações como um norte para a segurança, né? Tá? O PCI DSS, ele fala de 12 requisitos. Primeiro, ter um firewall. 2, não usar padrões de senhas. 3, proteger os dados com criptografia e mascaramento. Você tem que ter criptografia na proteção, ou seja,
Criptografia e mascaramento de dados armazenados criptografia como diz, at rest. Os dados estão lá paradinhos, hein? E no 4 é in transit, ou seja, criptografia de dados sendo transmitidos. Tá? O 5 ele fala que você tem que usar um software de antivírus ou malware, qualquer coisa assim. No 6 ele fala que os sistemas devem ser com aplicativos seguros, né? No 7 ele fala que você tem que restringir o acesso a dados, ou seja, você tem que ter controle de acesso aos dados. No 8 você fala que você tem que ter um sistema de identificação e autenticação nos sistemas. No 9 ele fala que restringir o acesso físico. Tá? No 8, no 10 ele diz que você tem que monitorar todos os acessos. No 11 diz que você tem que testar regularmente os sistemas. E no 12 ele diz que você tem que ter uma política de segurança de informação. Sim, então esse PCI DSS é mais ou menos que nem o Bacen ali. Ele fala que você tem que ter um monte de coisas. Né? Ao contrário do LGPD, que não fala porcaria nenhuma. Né? Bom, então você vê que, por exemplo, nem todas as empresas estão, por exemplo, debaixo do Bacen 3909 ou 4658. Por exemplo, aquelas empresas que faz o software de CTF, né, ele não está debaixo do Bacen, mas ele tem que seguir o PCI DSS, porque o CTF é um sistema para fazer transação com cartão de crédito ou débito, né? E agora ele já consegue fazer até Pix no POS, etc. Ou seja, tem que seguir o PCI DSS. Tá? Quem cumpriu o PCI DSS, ele já tem quase todos os requisitos técnicos requeridos pelo Bacen 3909, só faltando nomeação de um diretor, uma política de segurança e plano de ação, política de continuidade e computação em nuvem. Tá? Então, se você cumprir com os dois, você já está mais do que completo. Então, vamos pensar então nesses três que a gente falou, LGPD, Bacen e o PCI. Tá? A única coisa que o LGPD tem, que os outros não têm, é gestão de consentimento. Lembra que tem aquele consentimento? Eu autorizo a empresa a fazer isso, a usar meus dados. Tá? Isso é gestão de consentimento. Tá? O resto, você vai ver que, por exemplo, o encarregado, o responsável por segurança, ele tem no LGPD, no Bacen tem um diretor, alguém do conselho, no PCI DSS é opcional. E a autenticação, ele fala alguma coisa na LGPD no artigo 11, no restante é tudo obrigatório. Ali, criptografia, prevenção de detecção de intrusão, prevenção de vazamento de informação, testes, proteção contra software malicioso, rastreabilidade, controle de acesso, ou seja, se você quer ter um projeto completo de segurança, proteção e governança, você segue o que o Bacen fala, segue o que o PCI DSS fala, tá? E se quiser cumprir com alguma coisa da LGPD, só ter uma gestão de consentimento, hein? Tá? É na aplicação, na web ou no aplicativo celular, você fazer a gestão de consentimento, tá? Isso cada um implementa da forma que achar importante, hein? Ok? Então, agora eu falo, tá bom, mas o que isso influencia no negócio das revendas? Então, é oportunidade para ela se reinventar. Bom, qual que é a situação agora no mercado? Existem muitos advogados que se dizem especialistas em proteção de dados, sob a ótica da lei, né? Mas não sabem, não têm a menor ideia como implementar um projeto de proteção de dados na prática. Você só conhece uma teoria da lei ali, mas não sabe nada de como fazer isso. As revendas de infraestrutura pouco se importam com a estrutura da empresa, nem com o que as empresas vão fazer com os produtos que vendem, muito menos com leis e compliance. Essa é a realidade de boa parte das revendas. E poucas revendas e poucas empresas, poucos profissionais sabem fazer um assessment estruturado de segurança e muito menos fazer auditorias e relatórios de impacto. E fabricantes, tem muitos produtos de governança, monitoramento, mas poucos para proteger os dados de fato de verdade, né? Poucos, né? Agora tem mais, hein? Tá? Mas aparece um monte de gente falando que tem produtos de governança e monitoramento. E até no caso de distribuidores, hein? A gente vê que não tem
até hoje, eu vejo gente falando de um monte de coisa dispersa, mas sem uma estratégia clara de fomentar o mercado de proteção de dados para suas revendas, hein? No nosso caso, desde a época de Avnet, Tech Data, TD Synnex, hein? A gente sempre está batendo nessa tecla de como você tem que se estruturar, etc. E tanto é que já mais de 850 pessoas já assistiram essa apresentação e já se usufruíram dessas informações, hein? Tá? Mas aí, muito mais que desafios, são oportunidades, hein? Tá? Então, já faz um bom tempo que as revendas tradicionais de tecnologia, de infraestrutura, né, estão sofrendo com a falta de negócio e a baixa lucratividade. E ainda boa parte das revendas de infraestrutura ainda são focadas em gerentes de TIs, DBAs, administrador de redes, é o pessoal de baixo clero. Tá? Então, as novas oportunidades que aparecem para revenda de infraestrutura. Então, mudança do foco da abordagem do baixo nível de TI para alto nível de negócio. Hein? Aí você vai acabar com conhecimento dos processos de empresas e ter um mix de conhecimento inexistente no mercado, leis, regulamentações, processos e tecnologia. Resumo, suba a barra da conversa. Não fique falando de coisas de baixo nível de TI. Suba para negócios, coisas que influenciam no bolso do dono da empresa, no bolso da empresa, tá? Fale muito mais de business e menos de bits e bytes, aí, tá? Tá bom. E como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso, hein? Bom, então, alguns fatos importantes, né? Você sabe que a LGPD, ele tem uma multa, né? Tá? Que, por exemplo, se você tiver uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano e se for autuada naquela multa de 2%, terá que pagar uma multa de 2 milhões de reais, mais caro de qualquer projetinho de segurança. Um serviço de assessment, a gente vai explicar exatamente o que é um assessment, pode ser feito com ferramentas gratuitas. E poucos consultores de segurança LGPD sabem na prática que produtos podem atender os artigos das leis. Hein? E os produtos da Oracle e não Oracle conseguem atender a muitos artigos da LGPD, GDPR, Bacen e PCI. Tá? Bom, aqui a gente fala, conheça as leis e implicações. Né? Leia atentamente a LGPD, a Bacen 4658, PCI DSS, e como é que eu vou influenciar isso no, nas empresas, seus clientes. Hein? Expanda seu conhecimento aplicando as outras leis e normas, como, por exemplo, a GDPR, PCI DSS. Tem o HIPAA, né? HIPAA, na parte de dados médicos. Tá? E prepare uma apresentação, modelo e propósito demonstrando sua proficiência no assunto. Você fala o que essas regulamentações têm que obrigam as empresas a fazerem, etc. Né? E como é que você pode resolver isso com tecnologia? Existem, se você procurar no Google, tem vários templates de relatórios de GDPR na internet. Tem uns monstros. Está em inglês aí, mas isso é fácil. Qualquer pessoa com nível básico de inglês consegue traduzir isso aí para fazer um template de relatório para pode ser tanto LGPD como qualquer outra regulamentação existente aqui no Brasil aí, tá? Então, use o velho Google aí como seu aliado. E o passo 2, você pode fazer um assessment de segurança de tudo. O que é assessment? É você fazer um estudo, fazer uma análise do ambiente da empresa, descobrir os pontos falhos e como você pode fazer melhorias aí. Se você é uma revenda Oracle e possui clientes Oracle, use uma ferramenta gratuita para parceiros da Oracle chamada DBSAT. Database Security Assessment Tool, que a gente vai descrever um pouquinho adiante, que descreve todas as brechas de segurança que tem, e tem um modelo de relatório bonitinho que você pode apresentar para o cliente. Lembre-se ainda que existem scripts gratuitos, como CISO e STIG, para fazer o assessment técnico, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E o maior valor a ser oferecido a ser cliente é se oferecer um relatório executivo fácil para o decisor ler, classificar os tipos de brechas que existem no sistema. Se você rodando esse negócio, você vai descobrir que tem brechas que não acabam mais, hein? E você pode também fazer o auditoria, ou seja, você complementar o assessment com análise de logs, acesso, política de tratamento de dados, etc. Tá? Não é ficar falando de bits e bytes
da infraestrutura, mas você já começar a analisar os logs de acessos e ver realmente o que está acontecendo e identificar alguns pontos de falha, gap ou melhoria. Tá? E no passo 3 você pode oferecer esses produtos. Então, já no assessment, lá no relatório de assessment, você já pode ter uma proposta comercial. E os produtos da Oracle e de outros fabricantes são importantes para complementar a solução completa de segurança de dados. A gente vai, inclusive, falar de alguns produtos não Oracle aqui no final da apresentação para você saber o que a gente trabalha e que pode ser incluído num projeto desses aí. E alguns produtos da Oracle servem para clientes final com uns outros gerenciadores de bancos de dados, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. E a Oracle possui um portfólio quase que completo, né, de hardware e software para bancos de dados e aplicações. E no último passo, ofereça seus serviços de manutenção dessa parte de segurança e proteção de dados. Tá? Bom, vamos falar rapidamente sobre produtos Oracle. O que a Oracle oferece de produtos que podem te ajudar a fazer um projeto de segurança e proteção de dados? Bom, primeira coisa que a gente tem que se lembrar, proteção de dados não é somente antivírus e firewall. E, por que pareça, boa parte das empresas acha que antivírus e firewall vão proteger os seus dados. Tá? Aquele velho processo de proteger sua casa com uma cerquinha e um cachorro e ter um cachorro e uma plaquinha de cuidado com o revoso, você acha que protege sua casa aí? Isso para mim é colocar firewall antivírus aí. E tem um outro detalhe, e se o furto ocorre dentro da sua casa, com alguém que frequenta a sua casa? Por exemplo, seu filho pegando o dinheiro do potinho de dinheiro. Você acha que o cachorro e a cerquinha vão proteger isso? Tá? Seu dinheiro fica no pote de doce, assim, com uma tampinha, assim, qualquer um abre, hein? Tá? E o ladrão é sempre alguém que não suspeitamos, hein? Opa, peraí. Então, de onde surgem os grandes ataques e roubos, né? Então, os roubos de dados podem acontecer nas camadas do sistema das empresas que está diretamente relacionado à quantidade de dados expostos ou roubados. Boa parte dos grandes roubos de dados não acontece no perímetro, ou seja, através da força da rede externa e através de força bruta. Porque muitas empresas elas segmentam as redes de tal forma que um hacker externo não vai conseguir roubar. Isso é uma coisa já antiga, né? Então, não existe aquele negócio do molequinho que pega um telefone público, coloca um modem acústico ainda, né? E vai chegar lá, vai ficar roubando os dados, etc. Isso é coisa de ficção, coisa de filme, hein? Boa parte dos grandes roubos de dados ocorrem no core dos dados. Dados de muitos usuários, se utiliza inteligência e frequentemente com envolvimento de funcionários das empresas. Esses grandes roubos ocorrem do lado de dentro da empresa, não do lado de fora. Tá? Utilizando força bruta, mas se utiliza inteligência. Então, o que acontece? Se você proteger a borda, perímetro, tá? Não significa que você vai estar protegendo os dados, principalmente que estão no core, porque os grandes roubos estão dentro da empresa. Alguém se lembra, por exemplo, o empréstimo consignado do INSS, quando alguém consegue uma aposentadoria, depois de alguns dias, você começa a receber um monte de ligações de um monte de empresas aí oferecendo empréstimo consignado? Pois é, né? Então, esse vazamento de informação não foi através de hacker, foi alguém dentro do INSS que passou essa informação para as instituições financeiras. Teve vazamento de informação. Então, o que acontece? Todos esses vazamentos e roubos de informação acontecem de dentro da empresa. Eles vendem essas informações. Né? Você, por exemplo, você tem o nome do seu cartão de crédito escrito errado, e você começa a receber mailing com esse nome errado. Ou seja, alguém na empresa de cartão de crédito ou vendeu ou roubou essas informações aí, tá? Para terceiros se utilizarem. Hein? Então, fique muito atento. Os grandes roubos acontecem dentro da empresa.
Então, algumas considerações de tecnologia, né? Então, autenticação, controle de acesso, criptografia, prevenção e detecção de intrusão e proteção contra softwares maliciosos, tanto na rede em que as aplicações ficam visíveis, também com a parte interna, tá? Bom, os produtos que a Oracle tem para proteção de dados, você tem desde o Advanced Security, que faz encriptação e remoção de dados sensíveis, o Key Vault, que gerencia chaves de encriptação sem certificado, Data Masking Subsetting, que mascara os dados de produção, e ele passa para teste de desenvolvimento com dados incompletos, ou um subset, ou com eles mascarados para que um desenvolvedor não fique vendendo essas informações para terceiros. Database Vault, ele controla os acessos aos bancos de dados. Tá? O Identity Cloud Service é para fazer gerenciamento de identidade e acesso. E assim por diante. A gente falou, os primeiros produtos são os mais importantes, pelo menos para começar a falar de proteção de bancos de dados Oracle. Tem um produto interessante também, o Audit Vault Database Firewall, que é um firewall de banco de dados, não é firewall de aplicação, mas de banco de dados. Ele fica lá interceptando um monte de coisas que são acessadas no banco de dados. A gente vai falar um pouquinho mais para diante. Aí depois você tem vários outros produtos, desde o Configuration Compliance Cloud Service para fazer regras de compliance, o Enterprise Manager para fazer monitoramento e gerenciamento, etc. Tá? Então tem vários outros produtos aí, mas a gente vai falar dos mais óbvios aí. Bom, aqui a gente fez um mapeamento do Bacin e o PCI, tá? Cada política possui um produto que pode ajudar, não é que vai resolver, mas pode ajudar a cumprir ou proteger de acordo com uma ótica de alguma regulamentação. Tá? Uma parte importante são as ferramentas para assessment. Lembra, a gente fazer essa varredura no sistema, fazer uma análise, hein? Mas com o que a gente faz aí? Primeira coisa que a gente vai falar, um tal de CIS, Center for Internet Security. Tá? Isso é uma entidade, tá? Sem fins lucrativos, pública. Acesse www.cisecurity.org, tá? Ou procure no Google, você vai ver que tem que apoia a comunidade global de TI a proteger as organizações públicas e privadas contra ameaças cibernéticas. Aí, por um momento. Eu estou sendo uma gripe aqui, eu estou ruim. O que ela faz? Ela identifica, desenvolve, valida e promove e sustenta soluções de melhores práticas para defesa e constrói e lidera comunidades para promover um ambiente seguro no cyberespaço. Então, ele trabalha no modelo de crowdsourcing para identificar, aperfeiçoar medidas de segurança, desenvolvimento, recomendações que são compartilhadas, e patati patatá. Você vai ver que lá no CS você vai ver um monte de artigos bons. E o que é mais importante na parte de assessment? Ele tem, é o que o pessoal chama de CIS benchmarks. Tá? São scripts que utilizam as melhores práticas para avaliar a segurança do sistema. Hoje em dia, no CIS, ele possui mais de 100 scripts ou 100 benchmarks, que são guias de configuração de segurança baseado em práticas e aceitos por governos, principalmente americanos, empresas e indústrias. Aí. Então, no caso de Oracle, por exemplo, você tem benchmarks, ou seja, esses scripts para Oracle Linux, para Solaris, MySQL, Oracle Database e o Oracle Database Appliance, o tal do ODA, aquele appliance de banco de dados. Inclusive, esses benchmarks do CIS já estão embutidos dentro do software do ODA. Tá? Ah, mas só serve para coisa do Oracle? Não, serve para um monte de coisas. Você vai ver que você pode testar quase tudo ali, utilizando esses scripts do CIS aí. Tá? Então, você pode ter para Apple OS, CentOS, Debian, tem para AIX, Windows, tem para WebServer, tem para Apache, e tem para Tomcat, tem para virtualização com Docker, Kubernetes, até para VMware, mas já tem mais para virtualização, acho que inclusive já tem até para KVM.
e assim por diante, até para SharePoint. Essa lista sempre cresce. Então, se você quiser fazer um assessment muito além do banco de dados, utilize os scripts do CES. E ele vai te emitir um relatório e depois você pode usar esses relatórios para montar a sua apresentação, hein? Tá? Então, aqui continuando, você tem para DB2, SQL Server, tem. Cara, você vai ver que tem um monte de coisas aí, tá? E tem um outro, vou dizer, um outro órgão, na verdade, é um órgão militar americano, que é o STIG, chama Security Technical Implementation Guide, tá? Esse é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E é uma metodologia semelhante ao CIS, tá? E que possui também guias e scripts aí que você consegue fazer a análise e verificar onde tem gaps. E eles te dão até algumas recomendações, identificam um monte de coisa aí, tá? O CIS e o STIG são, de certa forma, até semelhantes, só que o STIG, tá, é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, é reconhecido pelo governo americano. E para quem já assistiu Top Gear, tá? Lá da BBC ali, o cara aqui com capacete é o Stig, né? Esse é um personagem lá do programa Top Gear. E no Stig ele mostra alguns relatórios bem interessantes, hein? Tá? Ele te dá um score, né? Falando score de periculosidade, né? Por exemplo, até você está vendo score 9, vermelho aqui. Você tem amarelinho que está em 4, tem laranja 7,1, tá? E ele te dá um monte de dicas, ele fala por que te deu uma nota alta ou baixa, ele diz também a complexidade para resolver se é alto ou baixo, e assim por diante, tá? O Stick dá vários relatórios interessantes aí, tá? Ele é mais bonitinho, tá, aos olhos do que do CIES, mas ambos são bem completos aí, tá? E existe uma terceira ferramenta chamada Oracle DBSat, tá? É uma ferramenta gratuita, tá? De quem tem, primeiro, quem pode usar o DBSat? Quem é parceiro da Oracle ou quem tem um contrato de suporte com a Oracle. Serve para fazer mapeamento de dados sensíveis e fazer um relatório de brecha de segurança e configurações do banco de dados, tá? E é para quem tem o Oracle Database 10G em diante e pode ser aplicado, esses relatórios podem ser utilizados no Audit Vault Database Firewall, que é um produto da Oracle, que é um firewall de banco de dados, né? E ele possui relatórios em português de Portugal, porque inclusive quem desenvolveu esse DBSat foi um funcionário da Oracle de Portugal aí, né? E ele faz referências a recomendações do CIS e do GDPR, tá? Então ele já tem mapeado. Ah, mas eu consigo mapear isso para LGPD ou Bacen? Consegue. Ele é editável, você consegue entrar lá e fazer todo o mapeamento de novo, tá? E o DBSat é a melhor ferramenta de acesso para bancos de dados do Oracle, tá? Ele te mostra vários relatórios, tá? Você consegue exportar essas informações, ele te dá um monte de dicas, ele é a ferramenta mais completa para fazer assessment de banco de dados Oracle, tá? Aí vamos aí continuar aqui, ó. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os produtos da Oracle, tá? Então, o primeiro na verdade, a ferramenta é gratuita, é o DBSat, tá? É gratuito para fazer assessment de bancos de dados do Oracle. Database Vault é para ele faz o quê? Restrição de acessos aí de DBAs, inclusive. Audit Vault e Database Firewall, ele faz um firewall de banco de dados que faz auditoria, monitoramento e gera um monte de relatórios de atividades anômalas. Database Security, muito importante, ele encripta o banco de dados do Oracle e remove ou anonimiza dados sensíveis, hein? Data Masking Subset Impact, ele é uma ferramenta que extrai informações do banco de produção e deixa ele só
o, o, um subset que você não precisa puxar ele inteiro, e inclusive ele consegue mascarar ou eliminar dados sensíveis. Ele faz discovery também, né? A gente vai falar de novo em detalhes desses produtos aí. Isso aqui é o diagrama tecnológico do que você teria desde o usuário até o armazenamento das informações. Você vê que a criptografia, você está vendo esse cadeadinho, ele tem que estar presente em todas as etapas desse processo. Tá? Não é só criptografia na parte externa ou só na rede. Ele tem que estar em todo o processo. Vamos falar então um detalhe se Audit Vault e Database Firewall. É um monitor ativo de acesso de banco de dados. Então, ele faz um gerenciamento centralizado de dados de auditoria para bancos de dados Oracle e não Oracle. Ele faz detecção de consultas anômalas. Se é algo novo, ele diz que isso tem que ser investigado, ou você pode definir uma regra que você pode até bloquear. Ele tem suporte, ou seja, para fazer investigação forense em caso de crime. Ele emite relatórios válidos, tá? Ele faz a detecção e bloqueio de, o pessoal chama de SQL injection. Alguém conseguir mandar comandos SQL para conseguir roubar informações, ele consegue detectar e bloquear. E ele analisa, arquiva, reporta a atividade de bancos de dados normais ou anômalas. E ele possui relatórios confinados com o Sarbanes-Oxley, o SOX, PCI, GDPR e outras normas e leis. Tá? Ele é composto com dois componentes principais, o Audit Vault Server, tá? Que é um repositório para logs de auditorias, tá? Ele fica num sistema separado, e o Database Firewall fica num outro sistema separado, que é um firewall de SQL. Tá? E ele suporta tanto o Oracle Database, MySQL como MySQL, suporta DB2, tanto Linux, Unix, Windows, o Microsoft o SQL Server e Sybase. Tá? Então, você não precisa usar somente em bancos de dados do Oracle, você pode usar em outros bancos de dados. Então, esse é o esquema. Tá? Você tem um Database Firewall num servidor e tem um Audit Vault Server em outro servidor. Tá? Então, esse é o esquema básico do Audit Vault e Database Firewall. Essa aqui... o Database Firewall é um negócio interessante. Aí, inclusive, você consegue fazer monitoramento... Como é que eu poderia dizer? Montar armadilhas. Tá? Alguém que fez uma consulta irregular, ele já fica marcado como uma consulta irregular e ele te avisa e dá tempo de você começar a querer rastrear o cara, tentar descobrir de onde que veio esse IP, ele ia tentar pegar o cara lá. Aí ele pode fazer modo armadilha, tem várias coisas interessantes no Database Firewall. Você pode fazer blacklist, whitelist. Ele é um produto bem completo para firewall de banco de dados. Né? O Advanced Security é um opcional do banco de dados Enterprise Edition. É um opcional. O que ele faz aí? Ele já está dentro do kernel do banco de dados, que é composto de dois componentes, né? TDS, Transparent Data Encryption, ou seja, você encriptar o banco de dados, tá? E faz o backup, o trânsito de informações para fazer cluster, o multitenant, o compressão com HCC, até o sistema de OSM, tudo isso aí ele passa a ser encriptado. Tá? E você não precisa modificar os dados. Né? Por isso se chama Transparent Data Encryption. Tá? Mas aquele banco de dados da Oracle Standard possui criptografia ou posso ativar o TDF? Não. O banco de dados Standard não possui nenhuma facilidade de criptografia como esse aí do Advanced Security, porque o Advanced Security é opcional banco de dados Enterprise. Mas eu vi que no banco de dados Standard tem uma função lá, tem uma opção lá que você consegue ativar a criptografia. Se você fizer isso, você vai sair irregular e você vai ter que pagar a licença Enterprise e não a Standard. Então, muito cuidado antes de ativar um negócio desses. A Oracle deixa aberto, mas só que
Você ativou, está ferrado. Você vendeu sua alma para o diabo e você vai ter que pagar a licença Enterprise, hein? E no Advanced Security também tem uma outra função chamada Oracle Data Redaction. O que é o Redaction? Ele permite reduzir ou mascarar, né, os dados antes de sair do banco de dados. Ou seja, você deixa marcado que, por exemplo, o campo de número de cartão de crédito, ele sempre qualquer aplicação que for fazer a consulta, ele nunca vai mostrar o número de cartão de crédito inteiro. Tá? Ele vai estar mascarado. Ou seja, o banco de dados, ele vai soltar para você, ou por qualquer usuário que não tenha permissão, um número incompleto de cartão de crédito. E é em tempo de execução, sem alterar as aplicações. Tá? Então, o Data Redash é um negócio interessante. Não é uma aplicação externa que utiliza o banco de dados que faz esse mascaramento, essa redução. É o próprio banco de dados. É o que está mais próximo possível do core. Então, isso é muito importante, porque imagine que você não tem o Data Redaction e você tem um desenvolvedor ou o próprio DBA. Ele consegue ter acesso, tá, ao dado completo. Então, olha o perigo, né? Aí fala, mas eu conheço DBA. E você confia mesmo? E o negócio do desenvolvedor que você entrega os dados completos, bonitinhos e full aí para o desenvolvedor fazer teste, né? Aí o cara chega lá, pega aquele seu pendrivezinho inocente de 32, 64 GB, lá já te copiou tudo ali, tá? Em pouquíssimo tempo. Então, vou falar um pouquinho de Data Masking Subsetting Pack. O Data Masking Subsetting Pack é um opcional do banco de dados Enterprise Edition que cria bancos de dados mascarados e ou reduzidos para fim de teste ou desenvolvimento, evitando a proliferação e exposição de dados sensíveis, além de redução de gastos com armazenamento. Então, o que ele faz? Lembra o desenvolvedor que pega os dados completos? Usando o Data Masking Subsetting Pack, você não precisa passar o banco de dados inteiro para o pessoal fazer testes. Você cria só metade, um quarto dele para fazer teste. E os dados sensíveis você mascara. Ou você dá sumiço ou cria dados fictícios. Então, essa ferramenta Oracle Data Masking Subsetting Pack, ele tem 4 componentes principais. O Application Data Modeling, ele faz a discovery de dados sensíveis e cria modelos de mascaramentos reutilizáveis. Ele varre os bancos de dados e ele vai conseguir descobrir se isso aqui é CPF, isso aqui é número de cartão de crédito, isso aqui é RG, tá? Ele já te informa, tá? E o Mask Informed Library são vários modelos de mascaramento pré-definidos, tá? Que você pode usar para criar dados ou dados incompletos ou dados fictícios válidos, tá? Mas você sabe que CPF possui uma lei de formação. Não é qualquer dígito que você coloca lá, porque tem dígito verificador. Então, você tem um masking model que você cria, por exemplo, CPFs válidos, mas só que eles são fictícios, eles são falsos. Tá? E por último, você tem a parte de Data Subsetting Definition, ou seja, modelo de redução de dados, ou seja, você sempre vai definir que não pode passar de tanto giga, ou somente 25%, você define as regras aí, tá? E o que é o Database Vault? O Database Vault também é parte integrante do kernel, você ativa ou desativa, tá? Isso aí é uma coisa, opcional do Banco Enterprise Edition, e ele restringe o acesso à área específica de um banco de dados Oracle ou qualquer usuário, incluindo os DBAs. Hein? Tá? Então, inclui as melhores práticas em termos de separação de funções de superusuários, DBAs, usuários comuns. Então você protege contra ameaças internas e atendendo requisitos de compliance e separação por tarefas e cargos. Hein? E você consegue fazer uma autenticação multifactor para que 2 ou mais pessoas autorizem o acesso a informações sensíveis. Hein? Então você pode fazer com que o DBA, se quiser acessar uma certa informação lá, o diretor ou supervisor, ele vai estar sabendo e ele vai ter que autorizar, tá? Então, você consegue reforçar as políticas de segurança através do Database Vault. Inclusive, os administradores ficam sujeitos a autenticações ou supervisão de algum diretor ou alguém de um nível hierárquico superior. Tá?
É o Label Security. De acordo com o perfil do usuário, o perfil da pessoa que tem essas informações, você classifica ele. Você pode acessar, não pode acessar, por exemplo, você tem um cadastro lá e você tem os executivos da empresa, você tem os empregados e tem os funcionários que compartilham o mesmo tipo de cadastro. Tá? Então você fala que os executivos e funcionários não podem ser acessados por ninguém, o público pode ser acessado pelos funcionários executivos, ou seja, você coloca labels, você classifica as informações de acordo, por exemplo, um nível hierárquico dentro da empresa. Tá? Então, esse é um exemplo aí. E vamos falar um pouquinho de Oracle Cloud, de Autonomous Database. O Oracle Cloud é aquela que o pessoal chama de OCI. Todo serviço de bancos de dados, PaaS, Plataformas de Serviços da Oracle, possuem encriptação no mesmo por Standard Edition. Tá? Então, se você fizer se mudar todas as aplicações do on-premise para cloud na OCI da Oracle, ele já vai estar encriptado, mesmo estando. Mas se você fizer o Bring Your License, ou seja, inclusive para Bring Your License, tá? Tem um componente do OCI que chama Data Safe, na verdade, o que é? Todas aquelas ferramentas de assessment, auditoria, discovery, mascaramento, etc., lá, ele está num pacotinho de serviço super baratinho chamado DataSafe, que ele tem o DBSat, Database Vault, Audit Vault, Database Firewall, TDR, um monte de coisas aí, Datamine Subsetting Pack, ele está num servicinho super barato da Oracle OCI. Você não precisa nem ficar contratando esses produtos, já está tudo lá bonitinho, né? Tá? Eu quero fazer Data Redaction com banco de dados Standard Edition. Como é que você pode fazer? Se você migrar, fazer um bingo license de sua licença Standard Edition para serviços de autônomos, tá? Você consegue fazer o Data Redaction, ou seja, você fazer aquela redução daqueles dados. Por quê? Porque o Autonomous Database é um serviço de Exadata, tá? Na nuvem. Então você consegue Exadata, só roda Enterprise Edition. Tá? Vou dar uma corridinha aqui, que eu vou terminar aqui com o MySQL. O MySQL, o Enterprise Edition, aquela versão de banco de dados que você tem que pagar por subscrição, ele oferece muito mais coisas que a versão comunidades que todo mundo usa. MySQL, gratuito, não possui função de mascaramento, não tem criptografia, não tem função de auditoria e não tem firewall de SQL. Tá? O MySQL Enterprise Edition, muito baratinho, possui todas essas funcionalidades e, inclusive, o MySQL na nuvem da Oracle. Não é o MySQL em outras nuvens públicas, somente o da Oracle. Agora eu vi que recentemente, acho que a AWS está oferecendo um serviço de MySQL tipo Enterprise, mas só que você tem que pagar um valor mais alto, que é o MySQL Enterprise Edition lá dentro da AWS. Tá? E você consegue fazer assessment do MySQL usando uma ferramenta chamada MySat no SIS ou STIG. Por que pareça, pelo menos até o momento, ainda não descobri nenhuma ferramenta oficial da Oracle para fazer o assessment de bancos de dados MySQL. Mas você pode fazer pelo MySat ou usar o velho SIS ou STIG. Tá? O Oracle Linux possui script do CIS e STIG e tem modos de criptografia validado pelo FIPS 142 e é o único que consegue aplicar patch sem downtime com o exclusivo K-Splice, porque o que acontece? No Linux, toda hora aparece patch de segurança lá. E boa parte desses patches de segurança você tem que reinicializar o Linux, vai ter downtime do seu sistema, não é só do sistema operacional, mas das aplicações, banco de dados, ou seja, por isso que você tem atualizações agendadas no fim de semana. Com o Oracle Linux, você consegue, com a subscrição de Oracle Linux, você consegue utilizar o K-Splice e conseguir aplicar e ativar patches aí, sem downtime no sistema. Tá? Bom, e o que mais você consegue ter com produtos não Oracle? Tá? O ATD Sim trabalha com vários produtos Oracle, não Oracle complementares. Hein? Por exemplo, alguém já ouviu falar do Imperva? O Imperva é um software, né? É uma empresa de software que tem várias soluções de segurança, auditoria, alertas
detecção de vulnerabilidade, discovery e classificação de dados. Ele é chamado de Secure Sphere, esse produto da Imperva. Nós trabalhamos também com a Splunk. O que a Splunk faz? Ele tem monitoramento de banco de dados, ele vê incidentes, ele analisa tempo de resposta, throughput do banco de dados, erros e conexões abertas e queries mais frequentes. Isso aí, o Splunk fornece tudo isso aí para bancos de dados, Oracle e não Oracle. E tem uma outra empresa também que nós distribuímos chamada ForcePoint. A ForcePoint ele faz segurança de borda para OCI, que é através do Next Generation Firewall, NGFW. Tá? E também possui um software, isso é hardware, né? Tá? E possui também um software para classificação, inventário e registro de dados estruturados ou não. Tá? É chamado ForcePoint DLP. Tá? Então você consegue fazer discovery, você consegue ter inventário de todas as informações da empresa lá, tá? E de e-mail, de planilha, tudo que tiver ao alcance dele é o DLP. O Palo Alto, tá? Ele tem duas soluções de posture management, ou seja, ele faz inventário, a configuração e compliance do que as pessoas, o usuário, os administradores estão fazendo com os bancos de dados. Tem também a parte de workload protection para ambientes de nuvem, e no caso tem para Oracle, chama Prisma Cloud for OCI. Isso é uma solução da Palo Alto. Trabalhamos também com Checkpoint. Checkpoint é a segurança de borda, tá? Para on-premise, cloud híbrida ou cloud pública, chamada CloudGuard. Tá? Essa é a solução da Checkpoint. A Trend Micro possui solução de anti-malware, firewall, controle de dispositivo, controle de aplicação, prevenção de intrusão, monitoramento, inspeção de logs e proteção de containers. Isso é para cloud, chamado Cloud One. Tá? Esse é da Trend Micro. Isso é tudo isso para ambientes de cloud. A F5, ele possui o Big IP, que é hardware, que é segurança e alta disponibilidade. Tem de hardware e software, né? Segurança e alta disponibilidade para bancos de dados on-premise e cloud. Tá? A Commvault, que todo mundo conhece como a solução de backup, ela tem também uma solução para backup em nuvem chamada Metallic. E além disso, na parte de on-premises, ele consegue fazer backup, normalmente, auto-discovery, tá? Replicação de banco de dados, ela consegue fazer mascaramento e migração para a cloud. A Commvault consegue fazer isso, tá? Não é só backup, hein? E por último, a IBM tem a área de backup, que é antigo TSM, né, o Tivoli, que agora chama Spectrum Protect, né, que é o software de backup. E tem um software de monitoramento e auditoria de log chamado QRadar. Tá? Existem vários outros produtos aí de outros fabricantes aqui que a gente trabalha, mas eu coloquei isso aqui, são os principais que nós trabalhamos na parte de segurança de bancos de dados e segurança de sistemas. Hein? Se alguém tiver mais interesse desses fabricantes, você pode contatar o account manager que atende vocês aí da TD Synnex, ou se quiser, você mande um e-mail direto para mim, que depois eu direciono para quem de direito, para quem conhece mais do assunto, ou e for responsável por essas linhas, porque eu sou responsável só por Oracle. Mas a gente fica dando pitaco aí na linha dos outros, mas eu não vou também me responsabilizar e nem tenho profundidade de conhecimento para ficar falando de todos esses fabricantes, né? Haja cabeça para saber de tudo isso aí, ok? Então, nesse diagrama, você vê que vários fabricantes, não é só o Oracle, conseguem participar nessa jornada, nesse caminho de tecnologia, desde o usuário até o backup das informações. Todos esses fabricantes que a gente falou agora, eles conseguem colaborar na proteção e segurança dos dados dos seus clientes. Hein? Ok? Então, conseguimos terminar, nossa, precisamente 1 hora de apresentação. Nossa, isso que eu chamo de precisão suíça aí. Eu tive que dar uma corrida porque a gente tem um tempo limitado de 1 hora para falar.
E eu deixo aberto aqui para perguntas e respostas que o Davi Pena, ele perguntou, e ele é de infraestrutura, se a TD oferece serviço de mão de obra para gerenciamento de bancos de dados Oracle. Sim, existe um serviço aqui do time de engenharia que pode fazer o gerenciamento de bancos de dados do Oracle, tá? Depois você pode mandar um e-mail, tenta direcionar para a equipe de serviços aí que trabalha com isso aí, tá? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aí. Vou mandar e-mail. Muito obrigado pela apresentação. Tem do Google Workspace, isso aí é dos scripts, né? Então é só isso aí que temos por enquanto aí. Eu agradeço aí a participação de todos aí. Tivemos que correr por causa do tempo limitado. Essa apresentação demora muito mais tempo. Mas se alguém tiver interesse, mande um e-mail. Se alguém tiver interesse em assistir a apresentação completa, que a gente detalhe um pouquinho mais tecnicamente, fala um pouquinho mais dessas ferramentas de assessment e detalhe um pouquinho mais também essas regulamentações, ok? Então, tenham um bom dia a todos, hein? E muito obrigado pela presença e aguardem mais apresentações sobre o tema e outros temas de Oracle e de tecnologia. Muito obrigado. Tchau, tchau.